Bom, então vamos lá. Hoje, começando um pouco mais cedo, né? Pra vocês o horário não faz muita diferença, né? Que pra mim faz. Deixa eu só arredar esse copo aqui que eu sou meio estabanado, senão eu acabo derrubando tudo aí. Hoje eu vou começar mais cedo, hoje são 11h40 da noite agora. Enquanto o computador tá tentando renderizar os outros filmes, os outros vídeos ali, eu vou fazendo esse aqui. Então o que acontece? Eu falei, né? Sobre os equipamentos de escavação, carga e os auxiliares, nesse caso. E falei sobre os equipamentos de transporte. Eu até pulei o último slide dos auxiliares, eu falei tudo dentro dos equipamentos de transporte. Tinha um slide extra ali, mas fica por isso mesmo. E aí é o seguinte, para a escolha desses equipamentos, que é o foco do meu vídeo hoje, é o porquê se escolhe esses equipamentos e por que se escolhe, né? Sem fazer o cálculo de tamanho ainda, de dimensionamento, o porquê se escolhe os tamanhos, ou porquê que se escolhe aquele equipamento de determinada característica, né? Eu tô com essa coisa aqui porque tá meio frio aqui e eu não gosto muito de blusa, não. Então eu ponho essa manta aqui, é melhor. Quem me conhece sabe que eu detesto blusa, mas hoje tá muito frio. E aí é o seguinte, quando eu tenho que escolher, por exemplo, qual o tamanho do caminhão que eu vou colocar na minha mina, obviamente, eu vou fazer o cálculo de quantas toneladas aquele caminhão carrega e quantas toneladas eu preciso, né? O cálculo ele é feito ao contrário. Ele não é feito, eu tenho tal caminhão, vou produzir tanto e vendo tanto. Não, você vai lá, fecha o contrato e depois se vira para produzir, amigo. Então eu vou lá, eu vendi, sei lá, 1 milhão de toneladas por ano. Você ganhei 5 contratos com 5 siderúrgicas. Obviamente, né, como eu expliquei lá na parte de pesquisa mineral, a mina tem, a jazida tem capacidade para isso? Tem esse minério lá em estoque? Tem. Então, quanto você vai produzir, em que taxa você vai produzir, quem manda é o mercado, né? Você não vai produzir 1 milhão de toneladas por ano, você vende 200 mil. Você vai deixar 800 mil em estoque para quê? Estoque é prejuízo. Então você adquire o cliente primeiro, produzir, você vê depois como que você faz isso, né? Obviamente isso é organizado, né? A gente fala, eu falo assim, mas é feito de forma bem organizada. Mas se você tem a sua empresa, por exemplo, você não vai fazer muito diferente. Se você fica comprando, colocando em estoque e não tem cliente para vender, você sabe o que vai acontecer com a sua empresa, né? Estoque, principalmente uma empresa de roupa, por exemplo, virou a moda do ano, aquele estoque ele já era, né? Então, você traz o cliente primeiro, a taxa de produção a gente vê depois, né? E obviamente a gente dá conta de fazer isso. Mas, no nosso caso aqui, você vende o minério, pega uma planta de operação, uma unidade de tratamento minério que dê conta desse contrato, e aí você vai lá para a mineração. Obviamente você já sabe que a jazida dá conta dessa venda, porque você já fez a cubagem dela, já fez a pesquisa mineral. Você só tem que ir lá e extrair, né? Produzir. E aí é onde entra a escavação e os equipamentos de transporte. Então, se a sua UTM lá exige 1 milhão de toneladas por ano, você divide isso em horas operacionais, né? Se for 24 horas por dia, se for rodar em turno, se for só ADM. E aí você vai ter quantas toneladas por dia você precisa. E aí você sabe qual o tamanho do caminhão você precisa, né? Quanto mais caminhões você tiver, menor pode ser o tamanho dele. E você vai conseguir suprir. Quanto menos caminhões, maior tem que ser para você produzir o mesmo tanto. Só que aí entra os problemas de característica de mina. Tá? Por vezes, o seu corpo mineral é muito estreito, muito esguio. Então, se você coloca um caminhão muito grande que exige estradas muito grandes, faz com que você tenha que ter uma cava muito larga e isso extrai mais estéreo. Extraindo mais estéreo, a REM, né, relação estéreo-minério, vai lá em cima e pode inviabilizar sua mina. Se você tem um corpo tabular, não tem o porquê talvez você ter caminhão. Às vezes a correia transportadora é muito melhor. Então você pensa que ao invés do minério estar igual na imagem ali em pé, ele está assim, ó. Ele é igual se fosse uma tábua, por isso tabular. É plano, baixo, né? Tá rente a superfície, não está muito profundo. Então não tem porquê você trabalhar com talvez com um caminhão ali.
já você determina outro tipo de meio de transporte, tá? Tá muito profundo. Eu vou procurar ouro. Tem mina hoje na região africana, né, no continente africano, que está aí próximo dos seus 3, 4 quilômetros de profundidade. Ela não foi escavada a 4 quilômetros, ela está a 4 quilômetros. Então o corpo mineral, a jazida, começa lá embaixo em 4 quilômetros de profundidade. Então você tem que descer 4 quilômetros em um elevador para chegar na área de extração daquele minério, tá? Minério de ouro. E aí ali não tem outro jeito de você fazer a não ser por elevadores. E lá é tudo manual. Né? Você usa a perfuratriz deles, é uma perfuratriz pneumática, mas na mão. É um pouco maior do que um martelete. E aí você faz a extração praticamente toda manual. Você tem ali, né, o, as fases de detonação normais, mas o furo é feito, né? Essa perfuratriz mais manualizada, ela tem todo um sistema que o pezinho dela trava no chão e o operador vai só encostando e guiando ela ali para ela fazer o furo na parede e depois você põe o explosivo e detona. Então, o método de escavação, o método de carga, o método de transporte é muito manual, é bem menor, a produtividade muito baixa, mas em compensação você está 100% no minério. Né? A lava é extremamente seletiva, não tem diluição, estéreo baixíssimo, só basicamente na hora do desenvolvimento do acesso ali mais básico do elevador. E isso determina, né, é uma característica da mina que determina como que você vai fazer toda a logística daquele minério. Né? Outra coisa que pode acontecer se a região é muito fria, tá? Ora, se a região é muito fria, vai acontecer por vezes congelamentos, e congelamento exige pneus, né, diferentes. Muitas das vezes exige até corrente presa às rodas, presa ao pneu para que dê estabilidade para aquilo ali. Então gera um custo ou gera uma característica de equipamento diferente. Tá? Até mesmo a forma como que você lida com a manutenção desses equipamentos. Um veículo que opera, né, obviamente o ideal, o certo é operar com os líquidos de refrigeração contidos em manuais de instrução, mas só a título de exemplo, né? Se você tem um carro que é mais antigo e você não utiliza líquido de refrigerante, só utiliza água, né, normal, não é o ideal, não é o correto, mas se você só utiliza água, esse veículo em Minas Gerais, por exemplo, tem um comportamento completamente diferente da Argentina. Lá, em época de frio, esse carro você não consegue nem dar partida, porque vai estar congelado o radiador desse carro. Tá? Então, se der partida num carro desse, não vai dar certo. O óleo é diferente. É tanto que o líquido de arrefecimento ele tem alguns sais minerais ali dentro, alguns aditivos, né, para poder fazer com que ele opere em temperaturas diferentes. Então você vai ter líquido refrigerante aí que ele vai continuar em estado líquido a menos 10, menos 15 graus. Isso é possível. Se você pegar gelo, né, e colocar sal no gelo, você vai ver que a água vai demorar muito mais tempo para poder conseguir congelar. Você precisa de muito menos temperatura até você fazer a solidificação dessa água. Tá? Obviamente o aditivo não é sal de cozinha, tá? Isso é só uma experiência química que a gente costuma fazer para mostrar essa questão de mudança de congelamento e ebulição. Pontos de congelamento, pontos de fusão, congelamento e ebulição. Tá? Então, até a mecânica, a forma de cuidado mecânico com esse veículo vai mudar. Tá? Independente de ser veículo de transporte ou ser veículo de escavação. Beleza? Tem um documentário muito bom da Discovery que falava duas minas, né, de ouro que tem no Canadá ou no Alasca, se não me engano. E lá tinha característica do seguinte: você tinha uma janela de 2 meses, se não me engano, que é quando o lago congelava para passar tudo o que você precisava. Então você encarreta tudo: combustível, máquina, peça sobressalente, comida e manda. Depois desses 2 meses, são 10 meses de completo
é isolamento. Não tem como chegar nada lá a não ser de avião, no caso helicóptero, né? Porque lá nem pista de pouso não tinha. Então, é um tipo de característica, por causa do isolamento, né? Uma característica ambiental, que faz com que você tenha que ter um planejamento diferente. Então, dependendo do que for, um veículo que exige muito cuidado, né, que exige um cuidado técnico muito especializado, numa região dessa, talvez vai te colocar em maus lençóis. Um veículo mais mecânico, mais robusto, né, mesmo que ele não seja lá o mais correto em eficiência energética ou mais correto em questão de eficiência carbônica, né, para meio ambiente, é preferível ele do que você ter um veículo talvez que seja muito tecnológico, mas que mesmo que construído para um ambiente desse, ele seja muito sensível a alguma mudança e que vai te colocar ali em alguma situação de não ter um sobressalente para poder substituir. Tá? Então tudo isso tem que ser observado. Temperaturas extremas, tanto para cima quanto para baixo. Se você está trabalhando em um terreno que vai ser mais pantanoso, se você vai trabalhar talvez e vai atingir lençol freático, tudo que for de característica física e ambiental da mina, isso vai fazer diferença na hora de você escolher o seu equipamento. Tá? Obviamente, você vai ter o apoio do pessoal de mecânica para poder fazer isso, dos engenheiros, técnicos e dos mecânicos. Mas, né, entender esse comportamento, entender por que vai ter essa escolha e participar desse processo decisório, faz diferença e é bom, né, para ter esse conhecimento extra. Conhecimento nunca é demais também, né? Então, entenda que por vezes, né, como eu já expliquei, a gente tem os caminhões articulados. Se for uma mina muito estreita, que você precisa fazer um cone de mina bem mais estreito, né, mais angular, taludes mais inclinados, você vai precisar de um caminhão com um raio de curvatura muito pequeno. Você vai conseguir isso com um caminhão articulado. Se você já tem dificuldades para poder, às vezes nem caminhão você consegue fazer, você vai ter que fazer ou um elevador ou um plano inclinado, por exemplo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho alguns tipos de acesso. Então, isso já muda completamente. Vai mudar a produtividade, vai mudar a quantidade de produção, pode até mexer um pouco na eficiência da sua mina. Tá? Então, todas essas características, tudo que é inerente à sua mina, o sequenciamento de lavra, o clima, a interação homem-máquina. Então, às vezes você está num lugar, por exemplo, mina subterrânea, a visibilidade muito ruim, ou você vai trabalhar num clima mais extremo, seja desértico, muito frio ou desértico muito quente, que por algum motivo você tenha constantes ali tempestades de areia ou neve, que atrapalha a visibilidade. Se você quer continuar produzindo, às vezes você tem que investir em algum sensor, alguma câmera, alguma coisa diferente que continue dando uma consciência situacional para o operador e que ele consiga interagir, né, a interação homem-máquina ali continue de forma eficiente, né? Pensar em visibilidade, até porque tem outras pessoas operando perto de você, você precisa ter consciência do que está acontecendo para não haver acidentes, né? Então tudo isso faz diferença na hora de você escolher o seu equipamento, tá? Por exemplo também, né, aí eu falando agora dos acessos. Então um sistema de zigue-zague é um sistema que necessita de veículos que façam curvas mais fechadas. Tá? Um sistema helicoidal já permite uma estrada mais larga, permite equipamentos maiores, que ele vai fazendo aquela hélice, pode ser uma hélice dupla ou uma hélice simples. Tá? Uma hélice dupla se você tiver duas entradas e duas saídas, uma hélice simples, uma entrada e uma saída só. O zigue-zague, você pode fazer o zigue-zague em duas paredes de mina ou um zigue-zague em uma parede só, se você quer uma ou duas entradas e saídas, respectivamente, né? Você pode fazer sistema de suspensão por cabos. A Vale usou muito sistema de suspensão por cabo nas obras de barragem, de descaracterização de barragem, né? Não podia, ela também não queria que os funcionários, né, que os colaboradores estivessem em risco durante todas essas obras. As barragens estavam em nível de alerta maior, né? Então você coloca uma torre de um lado, uma torre do outro,
E aí você vai fazendo toda a operação que você precisa, mantém todo mundo preso naqueles cabos se de tudo houver necessidade da pessoa ir lá fazer a operação. E o resto, transporte de equipamento, transporte de material, você transporta tudo via cabo e evita que o equipamento entre lá. Muito semelhante ao transporte por teleférico, né? Mas ele é via cabos. E os planos inclinados, que é o que eu já tinha falado do vagonete no cabo de aço, muito semelhante a ele. Então, todos os equipamentos de escavação estão teoricamente presos lá embaixo no fundo da cava. Você nem teria uma saída, né, para esses equipamentos. E eles vão escavando infinitamente até o fundo. E aí, quando precisa tirar esses equipamentos de lá, você issa ele embora. E quando você precisa de tirar toda a produção, né, você tira através de trilhos, né, presos no talude ali, coloca o seu vagão, seu vagonete ali, e puxa aquilo por cabo de aço. Tá? Inclinações muito grandes, 70, 80 graus, isso é perfeito. E inclinação de 70 graus assim, é bem puxado mesmo. E obviamente nem toda mina permite isso. Tá? A mina que tem uma camada de estéreo mais espessa, né, e que é um estéreo mais friável, ela não vai talvez permitir uma inclinação tão grande. Mas uma mina que você já começou, né, que tem um afloramento, uma rocha bem mais próxima da superfície, e o tempo inteiro você está trabalhando em cima de rocha compacta e o risco de desmoronamento é muito baixo, você pode fazer taludes de 70, 80, até 90 graus ali, desde o início até o final. Você vai estar com duas condições muito boas. Um talude muito inclinado, o que faz com que você ganhe muito espaço lá embaixo no fundo da sua cava para poder extrair mais. E aí você consegue descer, né? Descer quase que um funil bem apertado, né? E faz com que você tenha mais espaço aqui embaixo para escavar e você atinge o minério de forma mais rápida. Quando você tem ângulos mais suaves, você tem que fazer um funil muito mais aberto para você ter o mesmo espaço aqui embaixo, fazendo com que você extraia muito mais estéreo, né? Se a gente pegar nas imagens aqui do lado aqui, ó, por exemplo, essa primeira do escopo A aqui, ó, se eu faço com um talude mais inclinado, eu consigo atingir até a segunda ou terceira via de acesso aqui sem ter que abrir muito para a lateral. Mas se eu pego, por exemplo, o exemplo B, para eu atingir as partes mais profundas aqui, e se eu tivesse, né, voltando no exemplo A, né, se eu tivesse um menos inclinado, eu teria que quase vir cá na mina B para atingir o mesmo ponto na terceira via de acesso aqui. Né? Se eu pego o B, por exemplo, se eu tenho um talude mais inclinadinho, eu consigo ir até lá embaixo onde está escrito Capa e Lapa. Agora, se eu tenho um talude que é menos inclinado, eu preciso vir quase no A e no C aqui para atingir o mesmo ponto, porque os meus ângulos são mais ou menos inclinados. Tá? E aí, deixei essa imagem aqui também para poder lembrar como que são os acessos em minas subterrâneas, tá? Isso vai de acordo com o tipo de método de mina subterrânea. Esse aqui é só um tipo de método com todos eles por elevador aqui, tá? No caso, poço vertical. Dentro dos métodos de recalque, você vai ter esse poço aqui, e dentro dessas linhas que estão passando para o minério, essa parte vermelha mais escura, você vai ter lá dentro um sistema de funil, literalmente um funil inclinado assim, em que o minério aqui em cima, quando detonado, ele vai cair por gravidade, vem por um duto aqui e a carregadeira pega ele aqui por baixo. Tá? É um sistema de funil, geralmente mais utilizado em métodos de recalque. Quando a gente chegar lá em minas subterrâneas, vocês vão ver cada um desses métodos, eu vou explicar mais detalhadamente. Tá? Sistema de adito é quando você tem uma encosta. Geralmente a gente chama de lavra de pedreira. Só que ao invés de você lavrar, né, tá o morro aqui, ao invés de você vir lavrar ele aqui, o minério está aqui por trás dele. E isso aqui tudo é estéreo. Então não compensa você lavrar essa frente aqui. Então você lavra aqui na parte de trás, faz um caminho subterrâneo aqui e tira a sua produção por aqui. Ó. Então você faz você corta um caminho aqui, você faz um acesso aqui por dentro dessa rocha, sem precisar tirar esse estéreo. Mas quando é uma lavra de pedreira que você tem que lavar o flanco aqui, você tem que lavrar a parte da frente daquela morração, você faz o seu beneficiamento logo abaixo aqui, coisa mais simples.
tá? Aí você faz um acesso em zigue-zague normal só para você subir no morro, começar a lavra lá de cima e fazer a lavra descendente, tá? Então esse sistema de adito é só quando você precisa livrar essa parte frontal do morro aqui, que é só estéreo e você não vai acabar retirando ela durante o sequenciamento, durante as operações. Então a parte de acesso também vai impactar, né, a escolha do equipamento. E obviamente isso está relacionado à característica de mina, se é subterrâneo, se não é, se a característica de mecânica permite taludes mais inclinados ou não. Então isso também vai fazer diferença na hora de você escolher o seu acesso. Até também na hora de você manter o seu acesso. Quando eu for falar a aula específica de acessos, que eu for mostrar inclinação, forração, como que constrói o acesso, compactação, tipo de material que é usado, eu vou falar mais específico de cada um dos tipos de acesso e como que você constrói ele. Mas só para vocês terem uma ideia aqui, quanto mais inclinado o acesso mais rápido a água escorre nele e aumenta a chance de erosão, por exemplo. Então, o sistema de drenagem associado a esse acesso vai ter que ser específico. Talvez só uma canaleta, aquela que a gente chama de meia cana, né? Que ela parece uma telha assim. Deixa eu ver, assim. Só que é o contrário, né? Não consigo fazer assim com a mão. Então, essa que parece um U, ou uma canaletazinha trapezoidal pequena, que fica na lateral do acesso, talvez não dê conta, você precisa de uma canaleta um pouco mais profunda, né? Ela não pode ser muito rasa. Isso vai impactar na manutenção do acesso, isso vai impactar em como que você vai construir. Como eu já tinha comentado, geralmente a gente usa um acesso de 12%. A cada 100 metros desce 12 de profundidade. Parece suave, mas é bem inclinadinho, tá? E isso faz com que a água acelere com uma determinada velocidade e possa causar erosões. E causando erosão, você dificulta a passagem da sua produção, a passagem do seu equipamento de transporte, tá? Quando você tem um sistema, por exemplo, por cabos, né, o plano inclinado, por trilhos, você tem um talude extremamente íngreme. Talude extremamente íngreme significa que você vai quase produzir uma cachoeira ali, né? Ah, mas a rocha é resistente, beleza. Só que você aumenta a quantidade de água lá embaixo, talvez que você tenha que bombear. Isso já gera um outro tipo de preocupação, tá? Depois eu falo dos métodos de bombeamento e essa questão de inundações e poeira, tá? Então, isso aí tem impacto direto de como que você lida, de como que você escolhe qual o seu sistema de transporte. E lembrando que assim, é o tipo de escolha que muitas das vezes para você trocar não é fácil, não é muito simples. Então, por isso que tem que ser feita uma escolha bem detalhada. Igual eu falei na questão da escolha de, por exemplo, uma correia transportadora durante todo o tempo de vida da mina, igual por exemplo, o sistema truckless. Então, você tem que sequenciar a sua cava para você usar aquilo no máximo de tempo possível durante a operação inteira. Porque para você voltar isso ao contrário, talvez você tirar de uma correia transportadora para um caminhão é simples. Agora o contrário já é mais difícil. Você tirar de um plano inclinado e um cabo, né, um sistema aéreo, para um caminhão já é mais difícil, você vai ter que alargar a sua mina, refazer acesso, fazer várias outras coisas, vai tirar muito estéreo. Então é uma decisão que tem que ser muito bem acertada. Você tem que ter muito bem feito os cálculos sobre como que vai ser a depreciação desse equipamento, como que vai ser toda a parte de custos operacionais. Você tem que quase que prever que às vezes você tem uma correia transportadora que você tem ali o que? Tá, vamos chutar aqui na brincadeira, 10, 20 técnicos cuidando dela. Uma correia muito extensa, muito longa, tá? Você vai substituir esses 10, 20 técnicos que rodam aí durante 30 dias na sua mina em 2, 3 turnos por 20 motoristas por turno. Em 3 turnos já são 60 motoristas por dia, fora o folguista. Então é o custo operacional disso, tá? Não estou colocando preço no trabalho de ninguém, tá, gente? É só porque é o cálculo que a gente tem que fazer, tá? Isso vai colocar peso no orçamento. Então, se custava
R$ 1 para produzir 1 tonelada. Se você tem 60 pessoas ali, né? Você colocou mais 40 pessoas com o salário ali, vai custar mais para produzir aquela tonelada. Não tenha sombra de dúvida nisso, tá? Então isso tem que ser bem visto, né? Tem que ser muito bem analisado, principalmente quando a gente tem questões políticas que acabam afetando isso. Então o salário vai sofrer reajustes fixos, né? Então um ano pode ser que sofra um reajuste que você não está esperando, pode ser que venha a trazer uma norma trabalhista que você não estava prevendo, isso aumente o custo operacional, tá? E isso obviamente são coisas difíceis de prever, mas a gente tenta sempre fazer a melhor previsão possível para que nós não tenhamos surpresas depois, tá? Porque como eu falei, na hora que você está na metade da mina, não tem como você prever e voltar atrás, né? Não tem como você fazer isso.
tal, tem o código da máquina lá, vai carregar, esse caminhão costuma já ter balança embutida, ele já anota, registra o peso ali, envia para o sistema de despacho, e aí o despacho libera para ele ir até o britador, ele bascula no britador e ali eu já calculo a produção daquele caminhão, né? Eu não preciso mais do apontador de produção. Em mina pequena, a gente muitas das vezes não tem a figura do despacho, tem a figura do apontador de produção, que é o técnico de mina que fica lá anotando, ó, caminhão, deixa eu lembrar um caminhão que a gente tinha aqui embaixo aqui, CB20, né, o caminhão basculante 20, saiu da área de carga tal hora com uma viagem. O CB21 saiu da área de carga tal hora com mais uma viagem. O CB22 saiu de área tal e vai anotando na pranchetinha ali no dia quantas viagens cada caminhão deu. Anota, né? Vai lá na balança, pega o relatório médio de pesagem ou relatório fixo, né? Tem caminhão tem vezes que a gente pesa todos os caminhões, tem vezes que pesa um para amostragem e faz a média ali de quanto que calculou por dia. E aí você tem lá a sua produção média. Quantas toneladas você produziu. Você só vai descobrir o real e fazer, né, o cálculo de mina, né, a conciliação mensal lá quando você for vender. Então você estimou, né, na média ali, que você produziu 10 mil toneladas, na hora que você vender saiu 8 mil. Então tem 2 mil toneladas de erro aí na média. Né? Não é tão alto assim não, mas só para vocês terem uma ideia como que funciona. Então lá na conciliação de mina que eu faço é o que foi vendido, o que foi produzido com o que foi entregue na central de bretagem para a gente ver como é que tá os números de eficiência daquela mina, tá? Mas é bem preciso, mesmo por amostragem é bem preciso. E aí eu consigo fazer até uma questão seguinte, tá? Nas minas, quando eu lido com várias frentes de lava, eu tenho um minério um pouco mais pobre, um pouco mais rico, eu quero misturar os dois para poder agregar mais massa e volume, né? E aí eu não ter que operar em um lugar só e jogar um outro minério que podia ter uma qualidade aproveitada. Então vamos supor, vou chutar valores aleatórios, tá? Eu tenho um minério lá de 30%, que talvez não seja o ideal para mim, mas eu tenho um minério de 70% que passa do que é o ideal. Eu queria 50%, por exemplo. Então eu pego esse minério de 70%, misturo com o de 30% e faço um de 50%. Beleza? E aí eu ganho massa, eu ganho volume e eu consigo produzir bastante coisa, tá? Eu faço uma diluição nesse caso. E aí eu vou e pego essas duas frentes e misturo esses dois caminhões. Então por isso que o sistema de despacho ele consegue calcular quantos caminhões eu preciso de cada frente para poder fazer a mistura e saber, né, a entrega do dia. E aí eu consigo avisar até para o meu motorista que velocidade ele tem que ir para ele não ficar parado na fila. Ou ainda, se está tendo fila, direcionar esse caminhão para outra máquina, para outro serviço, porque ali às vezes tá lento porque tá dando manutenção na estrada, ou tá lento porque tá gerando material, ou tá lento porque a escavadeira deu algum problema. Isso tudo é anotado no sistema de despacho. Ele vai calculando velocidades, calculando tempos, vai somando tudo. E além de você ter um relatório detalhado de tudo que está acontecendo na sua mina, você pode tomar decisões ali na hora, né, do que fazer. Trocar caminhão, trocar frente de lavra, aumentar ou diminuir caminhão, pedir para aumentar ou diminuir a velocidade para poder evitar a fila. Né, que o ideal é que seu caminhão tenha um tempo de ciclo tal que ele esteja sempre andando. Né, ele parado em fila não é o certo. Ele tem que estar parado só para produção ali, né, para carregamento e descarregamento. Então o seu sistema de despacho acaba fazendo uma microgestão que acaba enchendo um pouco as paciências, principalmente do operador. Então se ele sai para ir no banheiro, ele tem que digitar lá que ele vai parar um pouquinho. Se ele sai para almoço também. Se ele está parado por causa de fila, ele tem que digitar. E isso acaba criando uma microgestão que muitas das vezes põe indicativo um pouco, se o gestor não sabe lidar com isso, põe indicativos perversos no trabalho da pessoa. Tá? Então tem que saber lidar isso de uma forma bem empática. Você não vai chegar lá, o cara colocou que está indo no banheiro 10 vezes por dia. Porra, tem dia que, né, às vezes o cara teve necessidade. Agora, acontecendo todo dia, toda semana, aí às vezes é uma hora de chamar e conversar com a pessoa. Porque acontece, tá, gente? Eu trabalhei em empresa que o cara moía o equipamento na frente do chefe, mesmo para o chefe ver e fazer ele mandar embora, porque ele não queria mais, ou na época a gente tinha muito problema com
seguro-desemprego. Então o cara fazia de tudo para ser mandado embora, né? Não podia ser por justa causa, então ele não podia fazer nada muito grave, porque senão mandava por justa causa. Para a empresa mandar embora, ele ficava ali 3 meses na empresa, era mandado embora, ficava o de seguro-desemprego. Hoje é mais difícil isso acontecer. Mas ainda assim tem, muitas das vezes quando o cara está insatisfeito ou arrumou um emprego melhor, ele vai fazer alguma coisa para poder ser mandado embora e criar um sistema, um caos dentro da empresa. Isso existe, tá? Isso aí, não, falar que não existe, não tem. Né? Por isso que muitas das empresas agora têm contratado muito por cultura e contratado por personalidade. Né? Que a parte técnica, muitas das vezes, você ensina. Tem gente que já é muito bom naturalmente, mas todo mundo consegue desenvolver uma capacidade. Agora, muitas das vezes, a personalidade da pessoa, né, como que ela lida com a vida, como que ela lida com as situações, com os problemas, vai muito mais da própria pessoa, de situações do dia a dia que ela foi aprendendo, e isso é mais difícil você consertar, da pessoa se adaptar, tá? Então pode acontecer de você ter fazer alguma coisa ali que seja como fala? Quando a pessoa quer fazer propositais, né? Para aquilo acontecer e gerar o resultado que o cara quer, tá? Então, isso tudo tem que ser avaliado de forma mais empática, com mais tranquilidade, para você saber e não gerar uma microgestão que vai gerar uma dificuldade de conciliação entre você e o seu operador. Tá? Então, se o cara foi muitas vezes no banheiro, foi um dia só, beleza. Eu já tive caso, né? Isso que eu contei da moto aí, o cara, o combustível gastou e não rodou. Aí o cara, né, eu fui no banheiro. Beleza, um dia vai. Aí depois começou a briga. Um funcionário pôs o dedo na cara do outro que o outro tava dormindo, tava passando da hora da janta, né? Ou tava ficando com a moto paradinha demais no banheiro. Aí, nossa, só dava confusão. Aí nem sei o que aconteceu com os dois, eu saí de lá antes, né? Mas isso acontece, né? Gera essas brigas, muitas das vezes você vai ter que gerar essa microgestão para poder olhar esses indicadores. Às vezes é só um dia normal, depois volta ao que era, tá? Mas é um sistema que faz tudo isso, tá? Então ele pode fazer de forma automática, ele tem um sistema inteligente que já calcula tudo, ou então pode ser mais manual com esse apontador de produção fazendo todos esses cálculos ali manuais ali mais rápidos e tomando decisões, tá? Minas pequenas vão usar apontador de produção, minas grandes vão usar sistema de despacho eletrônico, tá? Não quer dizer que o apontador não seja capaz e não consiga fazer isso em mina grande, mas é porque torna muito complexa a quantidade de equipamentos, também torna mais difícil, tá? E minas pequenas, dependendo do tamanho também, a gente acaba criando muita amizade com o operador. E aí acaba se criando uma confiança maior, e tem mina que nem usa o sistema de despacho, nem precisa de apontador de produção. Tá? O próprio técnico de mina, o próprio supervisor ali, ele já faz toda essa parte de logística dos equipamentos. Tá? Obviamente isso demanda que ele tenha um raciocínio muito mais rápido, né? Uma tomada de decisão quase que sem nenhum cálculo, só pelo aquele feeling do que ele está sentindo ali que está acontecendo, tá? E aí tem esse artigo da UFMG aqui que fala sobre o sistema de despacho, né? Sistema de gestão e a blendagem de minérios, que é essa mistura que eu falei, que é essa diluição, para poder aproveitar várias frentes de minério e também fazer também o aproveitamento de outras áreas de minérios de baixa qualidade, para você conseguir, obviamente, aumentar a sua produção e aumentar as vendas, né, da sua mina. Sem contar também que esse sistema faz com que o seu caminhão seja escolhido para ir para qualquer frente. Então, se eu atingir o número de viagens necessárias na frente 1 e eu ainda preciso de mais 50 viagens na frente 2, direciono os caminhões todos para lá para poder continuar a viagem, tá? A gente faz um sistema que ele não é estático, né? Ele é mais flutuante, né? Ele é mais dinâmico, assim poderia dizer. Essas fórmulas aqui é que eu vou mostrar depois para vocês sobre a parte de eficiência, tá? Horas trabalhadas,
Essa fórmula aqui é engraçada, eu tenho uma história com ela que foi na faculdade, que o professor foi mostrar uma dessas fórmulas aqui e ele esqueceu, acho que acredito que esqueceu, de colocar que o custo era relacionado à hora. Nossa, nós ficamos umas 2 horas discutindo que a fórmula estava certa, estava errada. E no final ela não estava nem certa nem errada. Ela estava certa porque ele estava falando sobre custo, mas ela estava errada porque ele esqueceu de colocar as horas relacionadas àquele custo. Mas no dia que eu for explicar a fórmula, eu mostro o que foi essa discussão que aconteceu e aonde que estava o erro e onde que está o acerto, tá? E a partir dessa, eu consigo calcular as horas e saber a eficiência desse equipamento, de acordo com o tipo de hora, né? Então, o equipamento que você comprou ele está 24 horas disponível para você. Se você trabalha num turno DM só de 8 horas, você só trabalha 8 horas, então você está perdendo tempo. Se você está trabalhando 24 horas, beleza. Só que dentro dessas 24 horas você tem troca de turno, você tem janta, o funcionário parou para ir ao banheiro, ele fez um checklist, ele parou para abastecer, ele parou para poder ir no mecânico. E aí você vai somando essas outras horas e aí você tem os seus cálculos de eficiência, seus cálculos de utilização de equipamento, tá? Para saber como está a eficiência da sua frota. E eu vou mostrar esses cálculos depois e mostrar os cálculos de custo também. Esses cálculos mais complexos de custo talvez eu mostre lá quando eu for fazer a playlist de engenharia de minas, tá? As de cálculo de mina talvez eu mostre só as funções horárias para saber se o equipamento está eficiente ou não, tá? Porque nesses cálculos de custo vai envolver depreciação, custo de diesel, custo de manutenção, custo de pneu, custo de folha de pagamento de funcionário, é bem puxado. Então talvez eu faça quando eu for fazer o de engenharia de minas, beleza? Da parte de despacho por enquanto é isso. Essas fórmulas aqui a gente vê depois com mais calma. Então vamos lá, para a gente finalizar essa terceira parte aqui dessa segunda aula e depois eu já preparar a próxima, já que vai ser os equipamentos de beneficiamento. São 1h40 da manhã já. E aí é o seguinte, eu falei que eu ia comentar um pouco sobre a parte de segurança de equipamentos, tá? A NR12 ela vai falar sobre todo tipo de equipamento, todo tipo de ferramenta. É uma norma bem extensa, bem densa, muito detalhada. Eu separei aqui alguns pontos, né, alguns poucos pontos, só para exemplificação. Principalmente essa segurança externa, que é o que pega mais, muitas das vezes, pelo menos para mim, né, dentro da mineração, eu acredito que pega mais, que é a parte de acessar os equipamentos, tá? Então, para você fazer acesso a equipamentos muito grandes, igual a gente tem normalmente na mineração, escavadeiras, caminhões, carregadeiras, ponte rolante, correia transportadora, locomotiva. Então, todos esses equipamentos têm que estar preparados, porque a maioria deles tem altura superior a 1,20 m, tá? 1,10 m. E aí você começa a exigir que esses equipamentos tenham guarda-corpos laterais. Você precisa de escadas específicas, né? De acordo com o ângulo, né, que você vai colocar essa escada, o tipo de degrau, né? Ou até quando ela é 90 graus, no caso a escada marinheiro. Então, isso tudo varia de acordo com a norma da NR12, tá? Qualquer equipamento que for produzido para ser utilizado no Brasil hoje segue a NR12, tá? E isso se estende também, né? Se você foi da área de mecânica e estiver vendo o vídeo ou, né, de qualquer outra área, equipamentos elétricos, por exemplo, ferramentas elétricas. Então você hoje tem as furadeiras, lixadeiras, você tem o sistema do botão delas ali, é diferente hoje. Antigamente você apertava ele, ele ficava ali, não retornava de jeito nenhum. As lixadeiras hoje tem o botão, você clipa, né? Ele fica ligado indefinidamente, mas qualquer esbarrãozinho que der nele, ele desarma. Então, qualquer coisa que acontecer com aquela lixadeira, ela vai desarmar, ela vai desligar muito rápido, tá? Isso evita muito acidente de lixadeira, é um equipamento muito perigoso, tá? E aí, por exemplo, eu trabalhei durante um tempo na usina de etanol, a gente tinha nossa prensa hidráulica. Uma prensa hidráulica, eu não lembro se ela era de 2 toneladas ou 3 toneladas, era uma prensa bem grande, tá?
e ela tinha todo o enclausuramento da parte móvel. Tá? Então, os equipamentos que tem alguma superfície móvel exposta, eixo cardan, correia, corrente, ou qualquer área que vai, né, pode gerar prensamento de membros, ele vai ter a sua superfície é, né, protegida de alguma forma. Hoje em dia a gente vê até nos ônibus, ônibus, caminhões, vans, seja lá o que for, que nas portas tem lá etiquetinho, risco de prensamento de membros. Tá? Eu não sei se é seguindo a NR12 ou se é alguma outra norma acessória, mas eu acredito que seja por causa da NR12. Tá? E também dentro da NR12 ela vai deixar bem descrito e muito bem detalhada que, né, para cada equipamento tem uma certificação, tem um curso específico, um treinamento específico, e você não deve, não pode operar, não pode dar manutenção em equipamentos sem essas devidas certificações, sem esse devido conhecimento técnico, tá? Não é só para operações, a manutenção também entra dentro da NR12, tá? E cabe a todos os funcionários envolvidos na operação, né? Então, cumprir as orientações, tá? Fazer ali, fazer cumprir o procedimento operacional direitinho, cumprir os manuais certinhos, cumprirem as normas, tá? Então, tanto existem direitos como existem deveres, tá certo? Alterações, né? O famoso recurso técnico, mais conhecido como gambiarra, tá? Não alterar o equipamento de acordo com o que veio original de fábrica, que veio, né, fazer. Era muito comum, até hoje, né? Dependendo do tamanho da mina, se for uma mina menorzinha, a gente costumava fazer isso. Você não tem ferramenta, você vai lá e adapta a ferramenta para poder consertar o equipamento, tá? Se não tem uma determinada peça, você vai lá e manda fabricar. De certa forma, dependendo do que for, você mandar fazer um parafuso num torneiro experiente, ok, né? Você manda fazer uma mangueira, mas você tem que lembrar que é o seguinte, isso gera até uma discussão por questão de custo. Eu lembro que quando eu estava na usina de etanol, fiquei um tempo no almoxarifado, quando acabou a safra, e você comprava lá o equipamento de uma determinada marca, tinha uma marca famosa lá, e assim, um degrau de escada de um caminhão era R$ 1.200. 2 degrauzinhos de escada para subir. Você comprava uma peça paralela, era R$ 300. Só que assim, né, a peça de R$ 1.200 original do caminhão, o fabricante original, durava 6, 8 meses, um ano. A peça paralela quebrava com 2 semanas, porque não aguentava. Tá? E aí você entra a discussão de questão de qualidade, e não só questão de qualidade. Tá? Muitas das vezes essas peças podem até ter um material de qualidade, mas com a finalidade diferente. Tá? Às vezes aquele plástico que é utilizado naquela peça, ele tem uma boa qualidade, ele é excelente qualidade para finalidade de acabamento. Só que para resistência mecânica de aguentar o peso de um motorista de 80, 100, 120 kg subindo e descendo aquilo ali o tempo inteiro, ele não aguenta. Tá? Então a substituição de peças, a substituição por peças paralelas e você, né, a fabricação de peças sem ser a adequada composição que foi projetada para aquele equipamento é um fator de risco também e deve ser levado em consideração, tá? Não pode ocorrer. Manutenção tem que ser feito por alguém capacitado. Eu já contei essa história uma vez para alguns alunos. Tinha um mecânico, não que ele era ele não tinha capacidade para fazer o trabalho, né? A capacidade técnica ele tinha. A questão foi a capacidade emocional dele que acabou atrapalhando, né? A inteligência emocional dele. A escavadeira ferveu, né? Superaqueceu. E aí, tava todo mundo lá de boa, parado, lá esperando a escavadeira resfriar. Ninguém é doido de meter a mão no radiador quente. Vai o cara, sobe na escavadeira e lapa a mão no radiador e abre o radiador. A sorte que já estava um pouco mais frio, mas ainda assim subiu e deu
uma queimada no rosto dele, tá? Sapecou o rosto dele. Não chegou a estar uma queimadura muito forte, porque a água já estava mais branda. Mas se fosse ali 20 minutos antes, 30 minutos antes, tinha feito uma queimadura muito severa no rosto dele, tá? Então, por aquela pressão de fazer, de colocar a máquina para rodar, que tem outro serviço que tem que produzir muitas das vezes, né, pode causar um acidente. E aí ele tinha todo o requisito técnico, era um excelente mecânico, mas ele não teve ali a inteligência emocional de lidar com aquela situação, de lidar com aquela pressão. A gente entende que, né, eu já vi muita questão de pressão dentro de área industrial, tá? Isso não é comum, é, é complicado lidar isso. Eu já tive nos dois pontos, já tive no ponto de cobrar pela produção e já tive no ponto de ser cobrado pela produção. Então eu entendo a visão dos dois pontos. Então quando você está sendo cobrado, você tem que lembrar que tem alguém em casa precisando de você, e quando você está cobrando, é porque você tem alguém acima de você te cobrando também, e você está lembrando que em casa tem alguém precisando de você. E aí isso gera, né, todo esse problema de empatia, esse problema de trabalho em equipe, de cobranças muito excessivas, que a gente entra na questão mais monetária, financeira, ou até na questão política, filosófica, mas não é o meu objetivo aqui, pelo menos não nesse vídeo, mas que acontece dentro do ambiente industrial, tá? A gente tem essa pressão, a gente tem que saber lidar com isso, saber lidar com a pressão dos problemas familiares e contrabalancear isso nem para você não deixar de executar o trabalho e ser colocado como um mau profissional, né? E nem colocar a sua vida em perigo. A sua vida ali, a empresa pode te demitir hoje, vai ser difícil, né? Você vai ficar aí ferrado, vamos dizer assim, com perdão da palavra, mas você está inteiro para ir para outro lugar. Agora, se você pôs sua vida em risco, faltou pedaço, você vai ter muita dificuldade depois, tá? Não que isso te incapacite, né? Mas é óbvio que qualquer coisa que te ponha algum limite ali vai tornar mais difícil o seu dia a dia, tá? E a gente sabe que muitas das vezes a pessoa, quando entra numa empresa com alguma dificuldade motora, alguma coisa assim, você não tem né, muita chance de avanço, né? Não era bem esse termo que eu queria usar, mas vocês vão entender isso aí, né? Você não tem muita abertura, não te dão muito espaço, né? Hoje a gente já está melhorando muito nisso, mas ainda assim eu vejo bastante, eu já tenho visto bastante resistência. Melhorou muito, mas ainda existe bastante resistência, tá? Então toma cuidado com a sua segurança. E isso vem de uma pessoa que já aprontou bastante dentro de indústria, tá? Então eu não tô falando assim de alguém que é coxinha, não. Eu já fiz bastante peripécia e passei bastante risco. E isso dei sorte de isso não ser cobrado, tá? Disso, de ter saído de um ambiente de risco a tempo de criar uma consciência aí. E hoje eu posso entrar no ambiente industrial com um pouco mais de segurança, tá? Então essa parte é importante tomar conta, tá? Obviamente a gente não está imune de acidente, né? A gente sofre acidente até dentro de casa, mas tudo que a gente puder evitar é melhor, certo? Na parte das manutenções, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso, e a parte da segurança também, tá? Tanto segurança de operação como segurança interna, tem tudo lá na NR12, uma norma bem extensa, beleza? E aí a parte da descarbonização. Eu cheguei a comentar com vocês que eu ia falar um pouquinho, principalmente o que é essa descarbonização de escopo 3, tá? Que o pessoal da indústria vem muito preocupado, que são todos as funções acessórias da empresa, tá? Então o escopo 1, ela está ligada quase que diretamente àquilo que é produzido, tá? A parte interna da empresa. A de escopo 2 é de onde vem a energia para produzir aquilo. E a de escopo 3 são os terceirizados. É tudo que aonde o seu produto vai fazer caminho durante o tempo de existência dele. Então, por exemplo, dentro da mineração, o pessoal tem visto que as emissões de escopo 3, no caso de transporte via navio, transporte via carreta, transporte via trens,
é que gera boa parte das emissões, né? Principalmente, né, os outros pós-processamentos, siderurgia. A gente tinha até um programa muito legal do Aço Verde. Tinha muita siderurgia que era alimentado com uma quantidade muito grande de eucalipto. Não sei como que está hoje, se avançou esse programa, eu tenho visto, nem tenho visto falar dele mais. Tinha algumas siderúrgicas menores, né, de menor tamanho, que usavam bem pouco carvão mineral, usavam uma quantidade de carvão vegetal bem grande. E algumas siderúrgicas têm mudado para um modelo que está sendo muito bem estudado e é um modelo já até bem utilizado na Europa, com hidrogênio. Tá? A siderúrgica com hidrogênio tem aí vindo com um avanço bem expressivo. E isso tem tornado preocupação dos investidores, tá? E põe pressão em cima de onde eles vão investir, como eles vão investir o dinheiro. Então, se eu quero dinheiro hoje, né, do meu investidor para comprar caminhão e produzir mais minério, a primeira questão dele é: que caminhão que você vai comprar? É um caminhão híbrido? É um caminhão elétrico? Mas dentro da minha mineradora não tem como eu ter um caminhão elétrico porque meus acessos são completamente variáveis, eu não tenho um sistema, eu vou colocar bateria, vai aumentar peso. É um sistema trolley, né? O acesso que é fixo tem, né, igual se fosse um bondinho, né, igual se fosse um trem, e aí ele carrega enquanto está andando, e dentro da mina, que é um acesso que é variável, não tem como você pôr um sistema desse, você anda só na bateria. Os investimentos com hidrogênio estão vindo bem fortes em cima disso para substituir combustível. A Cedro Mineração substituiu várias carretas aqui na região de Minas Gerais para fazer o transporte de escopo 3, né, que é sair da mina até a siderúrgica com caminhões a gás natural. Fez uma parceria grande com uma empresa, não lembro agora, uma empresa de energia, tá? Então isso tem, eu até deixei esse artigo da Century, que é um PDF que eles geraram, em que eles mostram que, né, a gente tem aí cerca de 9% de todo o carbono gerado está na mineração. Então é uma quantidade bem expressiva, e o pessoal tem ficado de olho nisso na hora de investir. Tá? Tem colocado bastante pressão em cima da indústria.